Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. Hoje vamos meditar num trecho do Evangelho escrito por São João, no capítulo 6. E todos serão ensinados por Deus. Amém? Amém. Evangelho de João 6, do 38 ao 51. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Que a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra nem quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém. Então a Noemi leu o Evangelho de João, não é? E eu queria destacar hoje essa frase do versículo 45 do capítulo 6 de João. E Jesus diz assim, que estava escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim, disse Jesus. Então todos que vão a Jesus aprendem do Pai, e todos serão ensinados por Deus. Olha que beleza, não é? Porque assim, na nossa vida cristã, nós vamos ter contato com vários ensinos, vários testemunhos, e nós vamos formando a nossa identidade cristã. E essa identidade cristã, ela deveria estar formada principalmente nos ensinos de Jesus, que constam do Evangelho, porque o ensino de Jesus retrata exatamente a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos que Ele manda aprendam de Jesus, não é? Por isso é que essa frase é tão importante. Jesus diz assim, está no versículo 45, está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Então Deus quer nos ensinar, nós não sabemos tudo. Nós ainda estamos formando uma identidade cristã. Muitas vezes concordamos com violências, guerras, concordamos em participar de rixas, não é? De brigas, nos achamos melhores que os outros, não é? Tudo isso é porque nós não temos uma identidade firme cristã, porque precisamos aprender de Jesus. E ele diz assim: todos serão ensinados por Deus. Todos serão ensinados por Deus através de Jesus, através do seu ministério, através dos evangelhos, porque Deus se revela da forma que Ele é, 100% através de Jesus, não é? Só Jesus conhece a Deus, só Jesus retrata exatamente a personalidade, a vontade de Deus, né? Mas nesse trecho, Jesus, no capítulo 38, ele diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, de Deus, não é? Então Jesus desceu do céu, mas ele não veio fazer a sua vontade, ele veio fazer a vontade de Deus. Olha que ensino, né? Como nós estamos falando. Muitas vezes nós queremos fazer na obra de Deus a nossa vontade, não é? Como nós achamos que é certo, defender aqueles pontos que nós acreditamos ser os melhores, mas nem sempre são aquilo que Deus quer. Então nós devemos entender a vontade de Deus
na nossa vida cristã e a exemplo de Jesus entender que nós devemos fazer a vontade de Deus. Jesus diz: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. E qual seria a vontade de Deus, né? Que ninguém que fosse a Jesus se perdesse, porque eles haviam sido dados por Deus, e que no último dia, num dia, não é? Eles ressuscitariam, voltariam à vida, não é? Em Jesus. Aí Jesus diz assim: a vontade de Deus é que todo aquele que olhar para o Filho, olhar para Jesus e nele crer, tenha a vida eterna. Então você vê, a vontade de Deus é que as pessoas tenham uma vida que nunca mais se acabe, uma vida eterna, uma vida plena, uma vida de luz, uma vida de felicidade nos valores de Deus. E aquele que olhar para Jesus e crer em Jesus, a vontade de Deus é que ele tenha a vida eterna. E os judeus que escutavam Jesus, não é? O criticaram, porque as palavras de Jesus, elas devem ser entendidas espiritualmente. Na verdade, a Bíblia é um livro espiritual, não é? Quando você entende a Bíblia de forma material, você comete alguns erros, não é? Erros que às vezes destoam do ensino da vontade que Deus quer mesmo. E Jesus disse que ele era o pão que desceu do céu. E muitos dos judeus ali falaram assim: mas como que ele desceu do céu? Nós conhecemos sua mãe, nós conhecemos sua família, seus irmãos. Aí Jesus fala assim: parem de fazer críticas, porque Jesus sabia que o limite deles era o material, eles não tinham essa visão espiritual. Aí Jesus diz assim: olha, essas coisas espirituais são reveladas por Deus, e ninguém pode ter essas coisas reveladas, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. Então, quando nós vamos a Jesus, Deus nos atrai a Jesus, não é? Porque as verdades de Jesus, os seus ensinos são espirituais, e as pessoas não entendiam assim. Entendia que se tratava de pães materiais mesmo. Mas Jesus era o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo, não é? É uma figura espiritual. E Jesus diz assim: ele ressuscitará. E depois ele diz assim: ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Então somente Jesus mesmo conhecia a Deus. Asseguro-lhes que, novamente ele repete, quem crê tem a vida eterna, o crer, não é? Mas aí o crer, gente, quem crê realmente é aquele que crê e segue os ensinos de Jesus, segue o seu amor, a sua bondade, não fala mal de ninguém, não pratica o mal, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa que se pecar se arrepende, porque crer, aí está implícito também viver o cristianismo. Olha, se eu creio que fazer um exercício físico é bom para a minha saúde, eu faço. Se eu não creio, eu não faço. O crer vem junto com a ação. Não é crer de boca, crer porque eu vou numa religião, não é nada disso. É crer porque eu tenho uma vida que dá testemunho cristão. Eu entendo os valores de Cristo e tenho o amor de Cristo em mim, não é? Aí Jesus, no versículo 48, ele diz assim: eu sou o pão da vida. É uma figura, não é? Não era um pão como eles costumavam fazer com farinha. Não, é um pão que dá vida ao mundo. Da mesma forma que as pessoas se alimentavam para poder ter energias, para poder viver, espiritualmente elas precisam se alimentar de Jesus para poder viver. Por isso é importante que nós entendamos assim: nós estamos nos alimentando de Jesus, das coisas de Deus, para que o nosso espírito viva. E Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Aí Jesus diz assim para aqueles que o escutavam, não é? Que no passado, os antepassados daquelas pessoas haviam recebido o maná do deserto. Quando eles saíram do Egito e foram para a terra prometida, eles haviam recebido o maná do deserto e eles morreram. Mas Jesus diz assim: todavia, aqui está o pão do céu, que era ele mesmo. Aquele que comer esse pão não vai morrer, mas é um pão espiritual. Entendamos o seguinte: qual é a grande lição
Entre tantas lições nesse texto, os ensinos de Jesus são espirituais, é uma morte espiritual. Se eu me alimento de Jesus, dos seus ensinos, das suas verdades, e tenho fé para viver de acordo com a vontade de Deus, eu vivo espiritualmente, não é? Porque eu me alimento do pão que desceu do céu. E Jesus, no último versículo 51, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. É a mesma coisa, não é? É uma figura espiritual. Espiritualmente eu me alimento de Jesus, me alimento do Evangelho. Cuidado com aquilo que eu defendo, porque o meu testemunho vai dizer se eu creio ou não. E ele diz assim que ele daria a sua própria vida, aí a vida material, né? O seu corpo seria morto na cruz, para que o mundo inteiro tivesse vida. Amém? Então vamos crer em Jesus, por quê? Porque diz o versículo aqui, todos serão ensinados por Deus. O versículo 45. Então vamos aprender de Jesus, porque a vontade de Deus é que aprendamos com Ele. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo no nosso canal. Amém. Esperamos que você seja abençoado como nós fomos, né? E é sempre importante cada dia mais nos alimentarmos da palavra de Deus. Só existe crescimento quando a gente se alimenta das coisas de Deus. Amém. Né? Então vamos terminar fazendo uma oração. Senhor, obrigada por esse tempo, por essa palavra, que nós possamos colocar em prática. Pedimos que abençoe cada pessoa que está ouvindo e assistindo esse vídeo, para que tenha mais comunhão com o Senhor e que possa lembrar, guardar essas palavras no coração. Amém. Não esquecendo. Pedimos que nos dê uma continuação de uma semana abençoada. Peço que abençoe cada pessoa que está ouvindo. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.